Isso aqui é meio paulistocêntrico, mas é importante. Palco de evento da prefeitura é montado encostado em estátua da sambista negra Madrinha Eunice. Encostado é uma maneira muito eufemista de dizer. No centro de São Paulo e gera protestos. Deolinda Madre, conhecida como Madrinha Eunice, fundou uma das primeiras escolas de samba da capital, a Lava Pés, na década de 30. A escultura foi inaugurada pela gestão municipal em abril de 2022, em homenagem a personalidades negras da cultura paulistana. A Lava Pés é um nome de uma formiga, gente. A Lava Pés é a escola de samba mais antiga ainda em atuação em São Paulo. Deixa eu ver a foto, ó. Isso aqui é perto? Me digam se isso aqui é construir perto. Se vocês descreveriam isso como construir encostada. Eles construíram em cima, gente. Eles construíram em cima. E eu quero falar hoje porque isso aqui é muito simbólico. Muito simbólico. Quem aí já foi no bairro da Liberdade, sendo de fora de São Paulo? Vocês já foram no bairro da Liberdade? O bairro da Liberdade é conhecido pelo quê? Pra quem não é de São Paulo. Tô falando com quem não é de São Paulo. Porque é um bairro muito turístico. O que é a marca registrada do bairro da Liberdade? Beli. Não. Resposta errada. Japão, exatamente. Japão. Caso vocês não conheçam, o bairro da Liberdade é conhecido por ser um bairro japonês. Eu vou mostrar pra quem nunca foi. Eu queria fazer... Meu plano pra hoje foi pro buraco, porque eu queria abrir o Google Maps e ir andando pelo bairro com vocês. Mas eu me conheço. Eu vou me doxar se eu fizer isso. O Google vai dar algum jeito de pular pra minha casa, pra mostrar meu CEP, e eu tô com medo, então eu não vou fazer isso. Eu fiquei com paranoia de clicar no lugar errado e me doxar mostrando o Google Maps. Então eu vou mostrar fotos. Agui, ó. Vou mostrar imagens. Pra quem não é de São Paulo, o bairro da Liberdade é assim. Ele é assim. E ele é muito reconhecido pelas pessoas como um bairro japonês. Um bairro ocupado pela imigração japonesa. Só que isso é só metade da história. Porque esse bairro tem uma história muito antiga. Primeiro de tudo, a ocupação portuguesa desse bairro não foi escolhida de forma aleatória. Não foi aleatório. Os portugueses não escolheram ocupar essa região de forma completamente aleatória. São Paulo é fundado no pátio do colégio, fica perto da Sé, fica perto da Praça da Sé. Muita gente acha que São Paulo foi fundada no Marco Zero. Eu vou até colocar o pátio do colégio aqui pra vocês verem. Que aí eu já vou desmistificando algumas coisinhas. E aí a próxima vez que alguém de fora vier pra São Paulo já vai saber muito bem o que está fazendo e onde está andando. Esse é o pátio do colégio. A cidade foi fundada aqui. A ocupação começou na costa, mas estava acontecendo uma guerra entre indígenas, que é conhecida como a Guerra dos Tamoios. Aí os jesuítas sobem pro Planalto. Eles têm que subir de 4, porque é tão íngreme e a floresta é tão densa e tão úmida que eles não conseguem ficar de pé. Então eu quero que vocês imaginem padres jesuítas numa floresta tropical subindo a serra de 4. É isso que eu quero que vocês imaginem. E aí eles fundam a cidade no pátio do colégio. Este prédio não é original. Esse prédio é da época da ditadura militar. Se tem uma parede original aí, é muito, tá? Então não vão achando que vocês estão vendo a maneira como o prédio era na época. Esse prédio foi construído a partir de uma pintura. Tem uma pintura do século XIX que mostra essa região, mostra esse colégio e se reconstruiu a partir da arquitetura da pintura, tá? O bairro da Liberdade fica mais afastado daí. Então, a gente considera hoje a Liberdade centro. Você dá alguns passos, você já tá na Sé, já tá no Marco Zero. Só que na época que São Paulo era uma vila, a Liberdade era periferia. Já era considerado periferia. Inclusive, coisas que ficavam tipicamente em periferias estavam na Liberdade. Eu dou um exemplo. O Largo da Pólvora era onde ficava literalmente a Casa de Pólvora. Porque caso houvesse uma explosão, não machucava muitas pessoas. Olha como é o Largo da Pólvora hoje. Esse é o antigo Largo da Pólvora. É um jardim japonês hoje em dia. Tem uma placa lá explicando o que era. Mas sobrou basicamente o nome do espaço, né? E outras coisas na periferia da vila ficavam na Liberdade, justamente por ser afastado. Esse lugar aqui, ó, fica colado na catedral, é o Largo 7 de Setembro. Tem lá o nome, Largo 7 de Setembro. Só que esse nome é recente. O Largo 7 de Setembro, antes, na época de São Paulo Vila, chamava Largo do Pelourinho. O que é um pelourinho? Muitas cidades brasileiras têm esse nome. Muitas cidades brasileiras têm bairros com esse nome, na verdade, né? Caso você não saiba, pelourinho é isso aqui. E você sabe o que é, você só não sabia que tinha esse nome. Isso aqui é um pelourinho. É uma coluna de madeira, mas na maior parte das vezes de pedra, nas cidades era de pedra, na qual criminosos, vamos colocar dessa forma, eram acorrentados para serem açoitados em público. Isso é um pelourinho, tá? Num país, né, numa colônia escravista, os criminosos que eram açoitados eram escravizados africanos. Eram escravizados africanos. Qual que era o crime deles? Muitas vezes, tentar fugir. Tentar fugir. E aí eles eram açoitados em público como exemplo, para você não tentar fugir, caso você seja um escravizado. Eu só queria lembrar que tudo que um escravizado fazia contra o seu senhor era legítima defesa. Tudo. Tudo. Tá? Tudo. E isso fica, pelo menos ficava, aqui.
A praça mudou de nome, o largo mudou de nome. Tem alguma coisa pra lembrar que isso era aqui? Não, não. Hoje é o Largo 7 de Setembro. E é muito simbólico, chama Largo 7 de Setembro, Dia da Independência. Um lugar que era o Largo do Pelourinho e que não tem nenhuma memória acerca das pessoas que eram açoitadas aí. Mas isso já é mais perto do centro. Gente, esse lugar, esse caminho, fazia parte de uma coisa chamada PA Biru. Toda a geografia da Liberdade foi construída em torno do PA Biru. O que é o PA Biru? É um caminho que os indígenas brasileiros traçavam desde São Paulo até o Império Inca a pé. Vou mostrar aqui, ó. Isso aqui tá bom. Caminho do PA Biru. Esse é o caminho. São Vicente, Cananéia e Florianópolis eram os 3 pontos de partida. Se traçava esse caminho a pé, passando por dentro do Paraguai, dentro da Bolívia, chegando até Cusco, no Peru. Os indígenas brasileiros sabiam esse caminho, tinham traçado esse caminho. Muitas cidades brasileiras foram feitas em torno do PA Biru. A Avenida Liberdade era o PA Biru. Aquele bairro já estava lá, aquele bairro já estava ocupado desde antes da colonização. São Vicente é o primeiro assentamento português do estado de São Paulo, né? Se você vai seguindo o PA Biru do Pelourinho em direção à Avenida da Liberdade, você vai chegar na Praça da Liberdade. Isso é a Praça da Liberdade. Isso aqui é em dia de feira, inclusive. Na Praça da Liberdade ficava outra coisa que era comum ficar nas zonas afastadas das vilas, que era a forca pública. Inclusive chamava Praça da Forca antes. Praça da Forca. Esse aqui era o ponto mais alto da vila. Os escravizados que eram condenados à morte iam do Pelourinho, eram açoitados no Pelourinho, iam caminhando, sendo arrastados até a Praça da Liberdade, que era a Praça da Forca, e eram enforcados em praça pública. Ninguém sabe disso. Nesse lugar onde esse casal tá andando, tinha uma forca. E mais, sabe aquela igreja que ninguém presta atenção, que fica na Praça da Liberdade? Essa igreja aqui, todo mundo já viu. Todo mundo que já foi pro bairro já viu. Sabe essa aqui, ó? Ninguém repara nessa igreja. Essa igreja chama-se Igreja de Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Igreja de Santa Cruz das Almas dos Enforcados. As pessoas eram enforcadas e eram enterradas no bairro, mais particularmente na Rua da Glória. Quando você anda pela Rua da Glória, no bairro da Liberdade, você está andando em cima de um gigantesco cemitério de escravizados assassinados. E outra coisa, tá vendo esse toldo que tem do lado, esse toldo vermelho? Essa é a loja de velas mais antiga do país. É a loja de velas Santa Rita, a loja de velas mais antiga do Brasil. E aí vocês entendem por que isso aqui é muito simbólico? E, gente, eu nem falei da Lava Pés ainda. O ponto é, a história do bairro da Liberdade era uma história de sofrimento, resistência e ocupação negra. Negra. Existe imigração japonesa, só que essa imigração é a partir da década de 40. Esses postes estilizados que eu mostrei são de 1974. Foi uma coisa que os comerciantes japoneses fizeram para atrair turistas. E isso tudo voltou à tona quando a gestão Dória mudou o nome da estação de metrô para Japão Liberdade. Isso, em primeiro lugar, já é ruim pros imigrantes chineses e coreanos que habitam também o bairro da Liberdade, que tem muitos, mas, sobretudo, para a história da ocupação negra. Depois da abolição, o bairro foi ocupado por negros e negras. Não é à toa que a madrinha Eunice fundou a Lava Pés no bairro. Ela era uma das negras que ocupava o bairro. A Liberdade era a sede da Frente Negra Brasileira, um dos primeiros movimentos negros organizados depois da abolição. Movimento muito controverso, por vezes muito conservador, disputado pelo integralismo, mas era um movimento negro, que ficava na Avenida da Liberdade. Então vocês entendem? Existe um esforço ativo para apagar essa história. E por que eu acho que o palco de cultura geek cobrir a estátua da madrinha Eunice é muito sintomático? Porque se tenta fazer com que o bairro da Liberdade seja um bairro turístico. Fazer parecer que não tinha ninguém, e aí chegaram os japoneses e abriram várias lojas de mangá da hora, pra você comer sushi da hora. Falar que é um bairro que era a sede da forca pública, é um gigantesco cemitério de pessoas escravizadas, isso não atrai turista. Isso não é uma cultura vendável. Então, pra quem diz que o Brasil não tem cultura, não tem história própria, nossa, São Paulo tem um bairro japonês, vocês não têm cultura própria? A cultura foi apagada. A cultura negra foi apagada. O que é a madrinha Eunice se não cultura viva? O que é, mais especificamente, o que é a Lava Pés, que é uma escola de samba que ainda existe, se não cultura viva? A cultura existe. Ela só foi apagada. Tinha cultura lá. Tinha gente lá. O nome Liberdade é incerto. A gente não tem certeza do porquê que o bairro tem esse nome. Aquela igreja que fica escondida num beco é uma igreja do século XVIII. Essa outra igreja que você tá falando. Então, cobrir a estátua de uma cultura que tá tentando respirar com uma cultura pop, vendável, mercadoria, pra mim é muito simbólico. Muito simbólico. E, gente,
Só agora estão tentando reivindicar isso. Só agora a gente está conseguindo ter esforço para conseguir ter essa memória preservada. Sabe de quando é essa estátua? 2022. A estátua da Madrinha Eunice é de 2022. Existe uma articulação do movimento negro para conseguir exumar os corpos que estão embaixo do bairro para conseguir estudar quem eram essas pessoas. Então, pra quem tá falando que isso aqui é mimimi, eles não tinham como. A estátua tava lá na praça, o que tinha como fazer? Isso aqui é uma puta falta de respeito. Isso é o que a gente chama de racismo estrutural. A cultura do bairro da Liberdade era negra. E ela foi negra. Pela maior parte do tempo. E essa cultura tá sendo massacrada. Tá tentando ser apagada cada vez mais. Colocar Japão Liberdade no metrô? Gente, por favor. Quem é turista e vai vir pra cá vai achar que o bairro é o quê? Vai achar que era um bairro que não tinha nada. E aí chegaram os japoneses e ocuparam. Não é isso. Não é isso. O bairro tem uma história trágica. Mas o que é a história do Brasil se não uma história trágica? Se fosse o Borba Gato, não tinha acontecido. Concordo com você. Se fosse a porra do Borba Gato, o Eduardo Bueno já ia estar chorando em 30 podcasts. Então essa é a história que eu queria contar. Gostaria de ter passeado pelo bairro no Maps com vocês, mas, assim, se eu me doxar uma vez, já fudeu. Certo?